Olá, amores! Depois de um longo tempo longe do meu canal do YouTube, isso é porque eu tô fazendo meus vídeos particulares para as aulas do curso, tá? Quem tiver interesse me chama no WhatsApp, olha as lives, tá bom? Que lá eu falo sobre os cursos. Amores, esse daqui, não sei se vai dar para vocês verem, é a referência 253, tô fazendo tamanho M, ele é da Elvira, tá? Quem quiser essa modelagem, eu vou deixar o telefone celular dela do WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato com ela para adquirir essa modelagem que é bárbara, tá? Então, eu já cortei aqui fala na modelagem, tá tudo direitinho, cortar uma vez dobra do tecido, tá? Lembrando que eu tenho muita gente me falando, como que eu corto? Qual o sentido do fio, tá? Então, assim, eu sempre trabalhei desprezando a auréola do tecido, porque tecido plano você vai pôr auréola com auréola e cortar no comprimento. A lycra, não, entendeu? A lycra você vai olhar o sentido do tecido. Vocês abrindo assim ele um pouco, vocês vão ver que a trama tem que estar na vertical, em pé, tá bom? Principalmente se for cortar o galão, o viés. Tem que estar tudo em pezinho assim, não pode ter a trama aquele compridão, porque dificulta muito em pregar. E a mesma coisa aqui, tudo no fio do tecido em pé, tá bom? Outra coisa que eu tenho para falar, suplex. Olha o suplex. Quem for fazer de suplex, ai que lindo, né? Olha, não racha. Por quê? Porque esse eu já desprezei o fio. Não quero saber. Eu quero saber o lado que não racha, porque se eu fizer ele ao contrário, tá? Olha, ele não racha, mas se eu fizer assim, ele racha todinho. Entende? Então, por que que eu cortei assim? Ai, Gisele, mas ele tá rachando e você colocou assim? Porque ele tem um bojo, o bojo vai segurar a parte para não esticar e ele vai esticar para cima quando a mulher colocar. Então, se eu cortasse ao contrário, quando ela é um maiô, quando ela vestisse, ele ia ficar todo rachado assim, esbranquiçado. Não sei se dá para vocês verem, ó. E olha agora. Então, atente para isso no suplex. Na lycra, não. Na lycra, vocês cortam sempre em pé. Há quem goste de ver o lado que estica mais. Não tem o menor problema. Também pode, principalmente tamanhos plus size, tá? Só cuidado com o suplex. Bom, Jaina, respondi a sua pergunta, minha aluna lá de Nova York. Ai, que chique! Amores, olha, vocês vão cortar a frente 2 vezes no tecido, o par, ou frente com frente do tecido, na hora de dobrar, ou avesso com avesso, ou frente com frente. 2 vezes, tá? Ou na modelagem tá dizendo 4 vezes, porque quem quiser faz a parte de cima dupla. Eu não, eu cortei 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro, tá? Mesma coisa aqui, 2 vezes no tecido, 2 vezes no forro. Aqui, uma vez no tecido dobrado, que é a traseira, e uma vez no tecido dobrado, que é a parte de baixo da frente, tá? Mesma coisa no forro, tá bom? Então, agora, eu tenho que pensar, vocês também, por quê? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Lembra naquela modelagem que vocês devem ter assistido, tá no meu canal? Quem não assiste, assistam. Tem o maiôs da modelista Almen, tá? O nome dela é Almen. Quem tiver interesse também, o telefone dela de WhatsApp tá na descrição do vídeo. Quando é a primeira vez que eu faço sem fazer uma peça piloto antes, eu erro, gente. Só que eu não edito o vídeo, então vocês vão ver ao vivo e a cores o meu erro e depois como eu fiz para corrigir. Então vamos pensar, tá? O que eu vou fazer? Aqui, olha, é o meio da frente. Eu vou unir primeiro este meinho na overlock, tá?
Então, eu vou posicionar minha overlock e a gente já volta. Olha, amores, apesar de eu estar fazendo preto, dificulta um pouco para vocês verem, mas a mesa é branca, por isso que toda hora eu venho na mesa, tá? Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu já cortei direito com direito, coloquei direito com direito e fechei só essa parte do molde. Ou seja, vocês vão unir um com um, dois com dois, é essa parte reta aqui do molde. A impressão que dá é que o decote é aqui, não é, tá? É aqui, que tem essa curvinha. Vocês vão fechar só aqui na overlock. Olha só, fechei. Tá? Mesma coisa, o forro. Vocês põem frente com frente do forro, fecha só essa parte. Olha lá, fechei. Tá? Tô pensando para não errar. Se eu errar, a gente corrige no final. Agora, o que que nós vamos fazer? Frente do forro com frente do tecido. Tá? Frente com forro com frente do tecido. Nós vamos passar vou mostrar por aqui. Nós vamos passar um overlock nessa curvatura. Vamos fechar aqui. Tá? Não vou mostrar que é só esse pedacinho, tá? Então, eu vou lá e já volto. Gente, eu falei da minha aluna lá de Nova York, mas eu tenho várias. Então, deixa eu ver. Tem a Ivone, isso, Ivone da Catalunha. Oi, Ivone. A Maria Inês da Colômbia. A Eli de Portugal. Ana de Jesus da Argentina. Cláudia Monteiro da Flórida. Tenho várias alunas que umas ou outras já sabiam costurar, mas quase todas, a maioria, acho que só a Cláudia que sabia costurar. O resto tá aprendendo do zero, tá, gente? Então eu consigo, através das minhas videoaulas e o meu help que eu dou pelo WhatsApp, consigo ensinar vocês, beleza? Vamos passar overlock aqui e já volto. Vamos lá. Simples. Passei overlock aqui, tá, direito com direito, tecido e forro. Eu vou passar ele para trás, para essa parte aqui ficar embutidinha, ó. Tá? Aí, para não aparecer pro lado direito, quando a gente estiver costurando aqui, a gente costura um pouquinho, desprezando um pouquinho do forro para ele ir para lá, puxar ele para lá, tá bom? Eu vou falar isso depois, tá? Agora, o que eu gostaria mesmo era que as minhas alunas todas me dessem um oi nos comentários, porque é muito prazeroso. Eu tenho alunas no Brasil inteiro, se eu for falar, todo mundo, mas eu quero agradecer a todas que me prestigiaram, tá bom? Estão me prestigiando, que agora vai começar um curso novo de fitness. Chega de falar de curso, já fiz minha propaganda. Próximo passo, vamos pensar. Tem a parte das costas, tá? Na dúvida, vocês olhem o desenho da Elvira. Olha as costas como vai ser. Tem a junçãozinha aqui também. Então, vamos já preparar isso aqui igual da frente. Este é as costas, certo? Vamos ver costa, assim. Tá? Então, é esse pedacinho só aqui, ó, que nós vamos unir. Então, a gente deixa direito com direito do tecido. E aqui também mesma coisa. Direito. Aqui tá o direito, eu vou pôr o direito do forro. Tá? Vamos lá, gente. Passa overlock só aqui. E passa overlock aqui também. Beleza? Já volto. Overloquei. Então, agora é direito do forro com direito do tecido. Igual a frente. Só que as costas é só um tiquinho. Vamos pensar agora qual é o próximo passo. Porque eu também estou fazendo a primeira vez. Essa daqui vai pôr na parte das costas. Então, nós vamos ter que passar
eu vou fazer tudo embutido, tudo rebatido. Quem quiser fazer embutido, pode fazer, tá? Então, essa é a parte das costas, esse aqui é o traseiro, que as costas é este daqui. O certo seria assim, e ele vai vir aqui, certo? Então, antes de eu colocar ele nas costas, eu tenho que pregar o elástico e rebater nessa curvatura, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer, pregar o elástico e rebater. Quem não consegue pregar, não sabe, é iniciante, me chama no WhatsApp, que eu te indico outros vídeos que tem aí, ou então é só procurar meus vídeos no canal, que eu mostro pregar e rebater, tá bom? Já volto. Olá, amores. Olha só, fiz o meu rebatidinho. Quem for fazer rebatido, o elástico é do lado do forro. Quem for fazer embutido, tem que pregar o elástico voltado para o tecido, tá? Então, não esqueça. Tô pensando aqui, gente, aqui a parte das costas, ela vai ficar assim, correto? Muito bem. Então, isso quer dizer que a parte da frente vem aqui por cima. E depois a gente põe a parte da frente aqui. Então, vamos preparar a parte de cima primeiro. Então, o que que eu faço? Eu faço aqui, olha, tá? Se ele tinha que estar lá embaixo, eu venho com ele aqui, do jeito que tá aqui, ponho aqui pra baixo, tá? Ó, e virou. Tá vendo? Ou então, se fica confuso, de novo. Pra ficar mais fácil. Não tenho que passar ele pra lá, esta ponta aqui, então eu viro assim, olha. Virei, tá bom? Então lá, quem tiver começando, só assistindo, sem fazer no passo a passo, ó. Aí eu coloco ele assim. Deixa essa parte aqui do centrinho pra depois. Então, como é que fica? Direito com direito do tecido e direito com direito do forro. E aqui já tá juntado. Passo um overlock aqui, mesma coisa do outro lado, tá bom? Olha só, ficou embutido um lado, tá? Vou abrir, olha, tá vendo? Ficou embutidinho. Agora tem o outro lado. Ai, Gisele, achei tão difícil essa história de pegar assim e virar. Então, lá na máquina eu pensei numa outra forma para ensinar vocês, já que vocês já fecharam aqui como eu, tá? Então, olha só, essa parte não tem que ir lá para trás? Olha, gente, faça, em vez de fazer curtinho assim como eu fiz, faz a volta toda, olha. Tá? De novo. Ah, eu quero ensinar várias formas. Ai, Gisele, que confusão. Então, sabe por que é confuso? Porque é a peça piloto. Ninguém mostra a primeira peça, né? Eu tô mostrando. De biquíni é fácil, duas partezinhas pequenas, quero ver fazer de uma vez sem se embananar um maiô desse, tá? Olha lá, tá embutido esse lado. Tem esse outro lado, tá? Tanto faz eu pegar o forro das costas e passar pra lá, como pegar o forro da frente e passar pra cá. Como o forro da frente tá maior de largura, então o que que eu faço? Olha, essa parte eu vou pôr pra cá, gente, assim, ó. Põe pra cá, pronto. Tá? Só verificar se ficou frente com frente do tecido e frente com frente do forro e frente com frente do tecido, tá bom? Ai, não entendi nada, então vocês façam embutido sem pregar essa partinha do meio que eu fiz aquele redondinho, tá bom? Fechei, vamos pôr ordem na bagaça aqui. Gente, também quem é iniciante não pode começar com um grau de dificuldade desse aqui, né? De um maiô desse, tá bom, amores? Vamos por partes, igual o Jack. Olha lá. Vamos arrumar ele aqui. Agora tá pegando forma, hein? Então, essa é as costas. E aqui é a frente. Ela vai ficar cruzada. Certo? Agora, vamos pensar.
Vamos agora embutir o ombro. Esse é fácil, tá? Se esse vai ficar com esse, então a mesma coisa, olha, tá aqui. A gente vai pôr frente com frente do tecido. Pera lá. Vamos virar ele do lado do avesso que é melhor. Ainda bem que eu peguei esse pra filmar, que ele é cruelzinho. Tá? Agora sim, ó, ficou frente com frente do tecido. Ó, deixa eu ver, tá vendo? Frente com frente do tecido, correto? Tanto faz pôr o forro pra lá, como trazer o forro da frente pra cá. Então, eu vou pegar o forro, tá? Não é só fazer assim. Deixa eu ver se é só fazer assim. Não, gente, tem que fazer a voltinha, olha. Tá? Essa beirada não tá desse lado, então ela tem que estar desse lado também. Então, você vai ter que fazer aquele joguinho de virar assim, olha. Igual fizemos na lateral, tá? Faça isso pros dois ombros. Vamos lá. Olha, tá? Quando a gente tá costurando, ele fica torcido, mas quando a gente põe ele pra cá de novo, ele vai ficar embutido e retinho, tá? Então, do lado do avesso, ele fica sempre melhor da gente se trabalhar. Olha, já ficou cruzado. Tá? Quem achar muito difícil, a ordem do fator pode alterar. Por exemplo, vocês podem começar pelos ombros, tá? Vem pra cá e deixar essa curvatura aqui por último, tá bom? Vocês que decidem aí. Então, olha só, agora nós vamos elastizar circular. Agora voltou igual de perna de biquíni. Circular. Então, olha, gente, eu gosto de começar por alguma costurinha. Começo por uma lateral, venho aqui, olha, consigo vir aqui, venho pelo meio do busto, já pego outro e já termino na outra lateral, tá? Espera aí, começo aqui, venho pra cá, pego o outro, venho pra cá e olha, já vem pra traseira. Nossa, dá pra fazer tudo. Entenderam? De novo. Olha, eu vou começar por uma lateral, tá? Então, comece por uma lateral e vai colocando o elástico, tá bom? Rebatido. E nós vamos terminar na outra lateral. Esse eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, pessoal. Esse é o meu aparelho. Tem o vídeo ensinando ele, tá bom? As alunas novas. No curso básico eu ensino passo a passo tudo, até aparelhos, tá bom? Então, olha, eu vou começar por uma das laterais, tá? Elástico rebatido pro lado do forro. Então, vamos lá. Então, eu deixo o direito pra cima. Eu já regulei no retalho, óbvio que eu já rebati a intensidade do meu franzido que eu queira. Não tem um padrão. Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, desde que não fique embabadado, muito liso e nem muito franzido, tá? Eu solto o elástico porque a minha rodinha não tá rodando muito, deslizando muito, né? Então, olha só. Para tudo que vocês forem fazer, mão solta, tá, gente? Nada de segurar o tecido. Vão ajustando aqui para ele ficar certinho. Nessa costura, tá? Que já tá presa, então vocês dão aquela posicionada para não deixar o forro bambo, tá bom? Ele tem que ficar da mesma... eu falo esticadinho, mas não é esticar, é posicionado reto, conforme o tecido. Agora vai até o final. Vão colocando.
chegar a outra ponta do elástico, tá bom? Aí vocês põem um sobre o outro e tira. Foi tão comprido que eu achei que até tava me perdendo, mas olha, gente, dá certinho, tá? Ó. Ai, sentar na mesa é ruim. Aqui o espaço é pequeno, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Ó lá. A bagunça, que eu tenho biquíni preto pra fazer. É isso aí. Agora é só rebater o elástico, tá bom? Eu vou rebater e mostrar pra vocês. Pessoal, olha que fofura, olha. Lindo. Gostei muito desse modelo. Olha as costas. Elvira tá de parabéns na modelagem. Lindinho. Se achar dificuldade aqui, pode pôr um gancho, tá? Eu não coloco gancho. Ou colocar um laço, tá bom? Como esse é tamanho M, eu deixei fechadinho. Mas o G, GG, e se eu aumentar para outros tamanhos, eu ponho um rabicho aqui. Eu não limito, a não ser com o tamanho M. Que aí serve para as meninas tamanho M, tá bom? Então, olha só. Parte da... Ah, o que eu queria só frisar aqui, gente, se vocês forem ao primeiro fechar o ombro, depois a lateral, para depois fechar aqui, aí vai facilitar o outro lado, as outras operações, e vai dificultar para fechar aqui embutido, tá? Eu preferi fechar aqui, eu tava estudando depois, a gente fica pensando na modelagem, né? Eu preferi fechar aqui e ter aquela viradinha que para mim é mais fácil. Então, vocês façam um e vê qual que é melhor para vocês. Parte de baixo. Não tem segredo. Frente com frente do tecido que vocês estão usando. Frente com frente do forro. Frente com frente do forro. Aqui é o que? A frente. Então, nós vamos pôr a frente da peça com frente da peça, tá? Assim. Ok? Então, ficou frente com frente do tecido, frente com frente do forro, frente da calcinha com frente da calcinha. Tô falando assim mais detalhado porque pode ser que tenha iniciante assistindo. Então, do jeito que está aqui, vamos passar a overlock no fundo, tá? E também, já que vamos estar lá na overlock, passamos no fundo e nas duas laterais, ok? Pois bem, fechei na overlock, fundo e laterais. Aí, para ficar embutido, passa só um forro para lá, como calcinha normal de biquíni. Que, por sinal, só essa parte de baixo ficou um hot paint bacana. Lembra? A mesma modelagem, vocês podem fazer vários modelos. Aproveitem a modelagem que vocês têm, tá? Então, antes de eu unir a parte superior com a inferior, eu já vou passar o elástico nas cavas e rebater. Normalmente, como foi feito aqui que eu mostrei. Passou o elastiquinho e rebateu, beleza? Olha, amores, coloquei o elástico, rebati, tá? Aí eu já estava lá na overlock, eu já costurei, passei, chuliei para juntar o forro com o tecido. Aqui também, para facilitar na hora de a gente juntar a parte superior com a inferior. Eu, como sou a rainha do pesponto, eu fui lá e fiz um pespontinho aqui no meio para ficar bonitinho, tá? Ó, sem ter que fazer virar, porque na curva ia ficar muito difícil. Eu fiz um pesponto, porque eu amo peça pespontada, eu acho que fica chique. Ainda mais esse no cirrê, dá um ar assim bem poderosa, sabe? Esse brilho todo. Então, agora o que nós vamos fazer? Pregar com o elástico. Quem não tem prática de pregar junto com o elástico, overlock essa peça nessa e depois passa overlock. Eu já vou pregar todo junto, porque eu vou fazer pregado e rebatido na cintura, tá bom?
Então, para facilitar, eu vou juntar aqui já na overlock. Vamos lá, amores. Deixei um espaço maior para vocês verem na mesa, tá? Então, nós vamos fazer um ligeiro, mas bem ligeiro transpassezinho. Eu já vou fechar aqui para facilitar, tá bom? Porque eu sei que aqui vai ser o meu meio. Tá? Então, eu pego a frente da peça e vou marcar o meio também. Costura com costura, dou um piquezinho. Tá? Então, eu sei que esta parte, frente com frente do tecido, tem que bater aqui no meio e vou colocar um alfinete. Ai, mas tudo tem que pôr alfinete? Quem quiser fazer a olho, faz. Eu gosto do alfinete. Consequentemente, a costura, vamos chamar isso aqui de top. A costura do top tem que bater com a costura da calça. Vou pôr um alfinete aqui. Esse pedacinho pequeno fica para a parte das costas. Do outro lado, a mesma coisa. Olha, bate certinho, tá? Ó. Tá bom? Então, costura com costura. Certo? Vou amarrar esse aqui também, porque ele vai ficar empinando. Olha, é tão rápido, 5 minutos para pôr um alfinetinho. Aí, e a certeza de não errar, né, amores? Aí as costas vai ficar de fora, tá bom? Então, para facilitar, vamos pôr esse aqui para cá, assim. Olha lá. Eu vou começar da costurinha, tá bom? Vamos pôr o elástico. Certo? Costura com costura. Bem certinho, para não ficar muito desencontrado. O bom é não ficar nada desencontrado. Vai juntando as costuras. Como você overlocou tanto o top quanto a calça, então a gente vai tirar um cheirinho para a costura não aparecer, evitar de aparecer pelo lado direito, tá bom? Pessoal, detalhe que eu esqueci de falar. O elástico tem que estar batendo na parte de baixo, tá? Na calcinha. Não vão fazer assim ao contrário, para ele bater na parte de cima, porque nós vamos ter que virar para baixo, para virar para o lado da calcinha para rebater, tá bom? Aí o acabamento fica virado para a calcinha. Aqui, olha, cuidado para ele não esticar, nem que tenha que levantar o calcador para fazer a finalização. Ó. Certo? Olha lá. Porque aí, vou mostrar o avesso para vocês. Fazendo assim. Se vocês colocam aqui, aí tinha que virar para cima, certo? Eu gosto de virar ele para baixo. Tá? Ó, aí aqui vai ficar viradinho para baixo. Se põe ele virar pro lado do top, o elástico, aí quando vocês rebaterem vai ficar tão difícil nessa ponta aqui, ó. Então melhor virar para baixo, que tem espacinho. Beleza? Vou rebater, é normal, rebatido como qualquer outro, ok? Olha, pessoal, rebatido, pensa num luxo, tá? Quem não quiser franzido aqui pode fazer lisinho, mas eu prefiro assim. Vai esticar no corpo da mulher, é um ligeiro franzido, olha. Um luxo, vou pôr na boneca para vocês verem, tá bom? Olha o lado do avesso. Olha.
Aí esconde o elástico, tá? Se bem que pra cima também vai esconder, mas aí ia ficar um limite aqui muito estreito pra gente rebater. Tá bom, amores? Vou pôr na boneca. Olha que divino! Maravilhoso, ficou poderosa. Tá vendo? Tamanho M, olha lá nas costas. Entrou tranquilamente sem ter que ter abertura nas costas, tá? Mas aconselho G e GG vocês colocarem ou um gancho aqui ou um rabicho. Eu coloco o rabicho, mas para tamanho M eu faço assim que serve legal para as meninas. Tá bom? Olha, tanto que aqui ficou folgadinho porque também ninguém merece ter um palmo. Meu palmo tem 22 centímetros. Ninguém tem 22 centímetros de cintura, então por isso que fica assim, tá? Show de bola! Quando vier uma cliente M, eu vou pedir para provar. Se ela deixar eu colocar no Facebook, eu coloco. Tá bom, amores? Outra coisa, lembrando que essa modelagem é da Elvira, tá? Eu tenho modelagens também que eu só ensino a fazer da Almen. Não adianta me chamar no WhatsApp, amores. Não é de minha autoria, tá? Eu não vendo modelagem de outras modelistas, tá bom? Agora, quem quiser as minhas modelagens, é só ligar. Um beijo!